Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Diego Domiciano Cabral, sou de João Pessoa, na Paraíba, advogado militante com foco na área de direito público, especialmente em direito administrativo, professor de graduação do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, e também de pós-graduação em algumas instituições aqui da Paraíba. A convite da professora Dulce Nascimento, estou aqui para conversar um pouco com vocês, tentar quebrar alguns paradigmas no que diz respeito a advogar na mediação, principalmente quando do outro lado da mesa de negociação tivermos a administração pública. Tentei traçar para vocês, pessoal, um roteiro que fique o mais dinâmico possível, espero que fique do agrado de vocês, e achei por bem inicialmente traçarmos um pouco da evolução histórico-evolutiva da mediação e também da mediação com a própria administração pública. Obviamente eu teria que falar para vocês também da evolução legislativa que acompanha o mesmo ritmo dessa evolução da própria mediação. Posteriormente, talvez seja o tema mais latente, nós iremos confrontar alguns princípios fundamentais da mediação e princípios também fundamentais da administração pública, que talvez hoje sejam as maiores matérias de conflito quando tratamos da convivência conjunta, tanto da administração pública como com a mediação. Por fim, abordarei dois tópicos, que são dois tópicos diretamente interligados. O primeiro no que diz respeito a como a administração pública adotaria a mediação, se apenas internamente ou externamente, quais seriam as vantagens e desvantagens. Por fim, falar sobre as técnicas efetivas, que aí eu espero que lhes sirva mais diretamente, as técnicas que precisam ser adotadas e conhecidas por todo e qualquer advogado que quer estar numa mesa de mediação preparado, representando efetivamente os direitos que seu cliente lhe concedeu. Então, para que nós possamos inicialmente falar um pouco de compreender melhor como é que está a atual situação da mediação com a administração pública, eu acho por bem nós fazemos um pouco da retroação histórica, não tão distante. Nós iremos para a Constituição de 1988, compreendendo que viemos de um período ditatorial, certo? De ditadura militar. Então, essa transição de ditadura militar para um período de redemocratização, ela traz naturalmente no seio da Constituição Federal e também de todas as legislações que permeiam a Constituição, um resguardo mais efetivo dos direitos fundamentais. E é esse resguardo que vem trazer dois grandes institutos, que são institutos determinantes para o surgimento da mediação, da conciliação, da negociação. Quando eu falo surgimento com impacto, com efetividade. Então, todo esse contexto histórico ele vem nos apontar para a necessidade de resguardo de direitos sociais. Então, já no artigo 5º nós temos o acesso à justiça como algo fundamental. Por outro lado, nós temos a gratuidade judiciária. E esses dois mecanismos andando em consenso causam, naturalmente, um demandismo, um excesso de demandas, ao que até então era considerado o único mecanismo eficaz de resolução de conflitos, que era a jurisdição estatal. Com o passar do tempo, a população passa a ter um novo conceito do que seja o sentido de justiça e há uma busca por uma justiça justa, né, como já é bem apregoado hoje em dia. Posteriormente, a própria justiça ela consegue conceber, justiça quando eu estou falando de judiciário, ela começa a conceber que também não é mais suficientemente capaz de dar resposta no tempo hábil a conseguir ainda manter a sensação de justiça ao próprio jurisdicionado. Então, começamos a ter um pouco de estímulo advindo da própria justiça a que outros mecanismos que sejam alternativos ao judiciário, possam ser melhor estimulados. Num paralelo, no terceiro ponto, nós temos também o nosso legislativo, e o nosso legislativo começa também a conceber o clamor popular de que precisamos estimular outros métodos. A partir de então, diante de tudo isso que foi falado, o CNJ ele chega muito fortemente para nos objetivar, nos parametrizar através de números de como anda a evolução do judiciário. Isso reflete diretamente de como anda a evolução do conceito de justiça. Se vocês forem lá, tiverem a curiosidade de clicar no site do CNJ, baixarem o relatório Justiça em Números, vocês vão perceber que existe uma evolução gradual da quantidade de demandas e, em contrapartida, no sentido oposto da quantidade de demandas resolvidas. Então, nós temos muito acesso e muito pouco resolução. Dados de 2018 apontam que menos de 12% das demandas que estavam judicializadas foram resolvidas através de acordos, através de uma negociação direta, o que de fato demonstra uma cultura do brasileiro em litigar. Então, nós precisaremos, ao final vocês vão ver que é uma das desvantagens, um dos critérios que nós precisamos enfrentar, reformular a nossa cultura de resolução dos conflitos. E o judiciário ele tem um papel importante nisso, assim como também o legislativo, mas se a população, e incluindo a população, eu falo diretamente para a nossa categoria, os advogados, nós também não aderirmos, nós estaremos na contramão de tudo que está sendo construído. Em 2018 ainda, gente, o relatório Justiça em Números ele aponta que nós temos mais de 80 milhões de demandas
postas diante do judiciário. E dentre essas demandas, um dos maiores litigantes, por incrível que pareça, é a administração pública. Dados não tão recentes, mas de 2011, apontam que a administração pública ela está dentre os principais, dentre os 15 a 23 principais litigantes, estão sempre entes públicos. Então, de fato, a administração pública também começa a perceber que aqueles princípios fundamentais da administração pública, que muitas vezes são interpretados de forma restrita, de forma legalista, estritamente, eles precisam ser reformulados e redesenhados. Esses conceitos também já vêm sendo acolhidos pela própria jurisprudência. Então, diante de todo esse contexto, eu espero ter lhe convencido, pelo menos inicialmente, de que advogar na mediação com a administração pública do outro lado, se ainda não é para você hoje, mas vai ser brevemente uma prática comum, corriqueira. E para isso você precisa estar atento. Quando eu digo que você precisa estar atento, eu já começo a falar um pouco do nosso segundo tópico. Se você pretende advogar com a administração pública, advogar na mediação com a administração pública, estando no outro polo, você precisa ser conhecedor pleno de todos os princípios fundamentais, tanto da mediação como também da administração pública. Por quê? Porque, diferentemente de outras demandas comuns cíveis e até de outras naturezas que permitam também a disponibilidade da negociação através de mediação, nós temos um leque amplo de possibilidades, nós temos uma melhor possibilidade de acordo e uma pior possibilidade de acordo ampla, o que nos permite encontrar mais facilmente uma zona possível de acordo. Quando nós estamos mediando com a administração pública no polo oposto, esse leque ele se restringe um pouco mais, justamente por conta desses princípios. E é desses princípios que eu gostaria de falar agora, ainda muito que superficialmente, por conta do tempo, mas precisamos ter conhecimento sobre eles. Eu destaco para vocês aqui os principais, e os principais por quê? Porque eles são os que se confrontam, aparentemente, com os princípios da mediação. Inicialmente eu começo falando sobre a supremacia do interesse público. Esse que é um princípio tão falado por todos que estudam administrativo, até mesmo por quem não estuda, certamente já ouviu falar nesse princípio, que é um princípio que não está disposto expressamente em nenhum local. É um princípio implícito, de acordo com a regra constitucional democrática, ele surge para fazer com que o Estado, ele, através dos seus atos administrativos, ele tenha como interesse sempre o bem público, o bem comum. E esse princípio ele é colocado como um princípio inibidor por alguns, impossibilitador da aplicação da mediação com a administração pública, assim como também o da indisponibilidade do interesse público, que está diretamente ligado a esse primeiro princípio. Esses dois princípios, aos defensores da impossibilidade de prática da mediação com a administração pública, eles são os que mais são resguardados por estes. E, na verdade, não é absoluto esse conceito. E aí nós precisamos entender o redesenho desses princípios na atualidade. Tanto a disponibilidade como o interesse da administração do interesse público da administração, como uma supremacia, todos esses dois, nós precisamos entender que existem duas óticas, duas gerações de pensamentos, dois interesses diretos, duas fases. A primeira fase seria o interesse real da população, daqueles que o Estado representa. E, por fim, o interesse da própria administração em si, não necessariamente repercutindo no interesse daqueles que estão sendo representados. Sabendo essa segregação, essa distinção fundamental, nós passamos a compreender que um terceiro princípio, que também é base dos princípios do direito administrativo, que é o princípio da eficiência, ele vem trazer um pouco de hermenêutica na interpretação dos dois princípios iniciais que foram ditos. Porque quando eu falo de princípio da eficiência, eu tenho que considerar quantitativos, qualitativos e também proporcionalidade do que ali está em jogo para a administração pública poder ponderar. É justamente com essa hermenêutica trazida pela eficiência que nós precisamos redesenhar os conceitos do que é indisponibilidade da administração pública e também supremacia do interesse. Esses dois conceitos, esses dois princípios, uma vez que eles atendam ao que é realmente desejado pela população, eles conseguem, por conta da eficiência, serem concebidos enquanto legais, enquanto permanecidos intactos diante de uma ação, diante de um ato administrativo. Deixa eu tentar contextualizar um pouco mais para que fique mais fácil a compreensão de quem está assistindo. Suponhamos que eu tenho uma demanda e nessa demanda eu tenho a administração pública em um dos polos e o objetivo principal do autor é a obtenção de medicamentos. Esses medicamentos são medicamentos preventivos para que determinada pessoa ela não venha a adquirir, muito possivelmente, uma doença como diabetes. Percebam que a administração pública ela possui limites de atuação. Em regra, ela teria que defender, talvez, a impossibilidade de concessão por conta de limites que dizem respeito à própria dotação orçamentária, não mais existente. Suponhamos que a rúbrica para aquele medicamento já tenha sido ultrapassado, ou até mesmo que algum fabricante
o fabricante que foi habilitado através de procedimento licitatório, ele não tenha nesse momento o medicamento. Então, se fôssemos nos adstrir efetivamente ao princípio da legalidade e até mesmo à indisponibilidade, nós teríamos que seguir a regra de não fornecer esse medicamento por impossibilidade. Todavia, todos sabem que, uma vez que esse medicamento não seja indicado, não seja efetivamente entregue a esse jurisdicionado, ele acabará desencadeando um futuro, uma doença que vai ser muito mais gravosa, inclusive sob a ótica econômica, à própria administração pública. E assim sendo, nós temos que, em razão da eficiência, aplicar um pouco de hermenêutica à interpretação do princípio da supremacia do interesse público e também da indisponibilidade para que possamos permitir, por exemplo, que a administração pública, nesse exemplo efetivo, ela possa conceder antecipadamente o medicamento ou até mesmo uma proporção do que está sendo pedido ali na ação. E nessa negociação poderíamos até suprimir, por exemplo, o dano moral que está sendo requerido, atendendo diretamente àquele cidadão. Então, espero que tenha contextualizado bem no exemplo, mas é a hermenêutica aplicada através do princípio da eficiência que vai fazer com que seja possível a administração pública praticar mediação em processos judicializados ou não, tá? É bom que se destaque que, independentemente do processo estar judicializado ou não, eu compreendo e a própria legislação também permite que a administração pública, sim, contraia mediação e vá lá negociar com o jurisdicionado que ali está representado por seu advogado. Existem legislações, gente, e aí já entra um pouco nessa evolução legislativa, existem legislações que já permitem que tudo isso aconteça. Somado ao contexto histórico, pesando também os princípios que eu acabei de falar para vocês, a própria administração pública já conseguiu conceber que precisa, de fato, estar formalmente resguardada para praticar a mediação, até mesmo a arbitragem e diretamente uma negociação com quem é seu jurisdicionado. E para isso o Legislativo, também acompanhando esse par e passo, ele já editou algumas legislações. Inicialmente nós tivemos, que todos têm esse conhecimento, a Resolução 125 do CNJ, e essa Resolução 125, gente, eu pinço aqui para vocês um conceito muito bem trazido, que é de que a mediação ela tem um papel de redemocratização da justiça. E é efetivamente isso, é essa visão que se coloca à frente, inclusive, de alguns paradigmas que precisam, que estão sendo quebrados. Posteriormente, nós temos a própria lei de mediação, quase que concomitantemente ali com o Código de Processo Civil, com um estímulo enorme à resolução de conflitos através da mediação. E não são só essas. Hoje, nesse ano de 2019, nós já temos a legislação que trata de desapropriação, ou seja, uma legislação diretamente relacionada com a administração pública, trazendo a possibilidade dessa desapropriação se dar também através da mediação. Então, nós poderemos, no futuro muito breve, ainda há muita pouca aplicabilidade, mas no futuro muito breve, talvez seja corriqueiro e comum vermos a administração pública sentar a uma mesa de negociação para debater com seus jurisdicionados quantitativos, valores, formas. Não obstante essa legislação, temos uma que talvez seja de mais importância, de mais impacto, de mais evidência, que é o projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados de reorganização, de remodernização da Lei de Licitações e Contratos. E existe também um aparato muito próprio permitindo que a administração pública tanto adira à mediação como também contraia arbitragem em casos em que envolvam licitações e contratos. Então, se há ainda algum receio de aplicabilidade efetiva da mediação, até mesmo da arbitragem com a administração pública, eu espero que essas palavras tenham retirado um pouco desse receio, tá? É possível sim, precisa ser estudado, pensado e também trabalhado como você que está me assistindo, que pretende advogar, vai ter que conversar com o seu cliente, orientar o seu cliente e também saber se portar diante de tudo isso. Voltando um pouco o foco para a administração pública, muitas pessoas me perguntam, professor, como é que eu vou fazer para aplicar isso na administração pública? Apenas com terceiros? E é onde eu trago um ponto que talvez nem todos consigam compreender também. Para a própria administração pública, é muito possível que seja aplicada a mediação de forma interna. E aí eu deixo um recado especial para aqueles advogados públicos, né? Vocês que são procuradores de município, procuradores de estados, até mesmo os procuradores federais, muitos desses compõem comissões de processo administrativo disciplinar. Os PADs, eles são talvez os principais possibilitadores de atuação na mediação de forma interna. Então, a própria administração pública, intrinsecamente, ela pode aplicar a mediação para a resolução dos seus conflitos. Fazendo um paralelo, a própria OAB também, nos próprios tribunais de ética e disciplina, também já vem aplicando algumas OABs.
Por que não a administração pública? Já vejo que notícias de algumas administrações públicas aplicando efetivamente a mediação de forma interna para a resolução de processos administrativos disciplinares. Não obstante essa concentração dentro de um próprio ente, nós também podemos pensar a resolução de conflitos internos envolvendo entes públicos distintos. Muitas vezes nós temos ali questões de repasse, o Ministério da Educação repasse com municípios. Isso também poderia ser facilmente resolvido através de mediação, evitando assim a demanda judicial, evitando assim o transcurso do processo demorado e atingindo efetivamente ao princípio da eficiência. Certamente uma sentada numa mesa de negociação facilitaria a liberação de um valor para um município, que muitas vezes é o que ele necessita para poder promover efetivamente a educação, que é constitucionalmente prevista. Então, eu percebo que a mediação, se bem tratada, e aí é um ponto que eu gosto de destacar sempre, nós precisamos ser fomentadores, divulgadores das boas práticas na mediação. Ela precisa ser praticada com ética. Se ela for bem praticada, eu acredito que ela vai destrancar muitas amarras que nós hoje encontramos. Outra forma de prática da mediação com a administração pública, muito simples, e agora já pensando um pouco mais na parte externa, quantas não são as demandas em varas de fazenda pública, em que apenas se requer a retirada de multas de trânsito, que foram apontadas a determinados veículos que têm placas clonadas, ou até mesmo por um erro na transcrição da multa, um erro muitas vezes grosseiro. E nós temos demandas que duram 5 anos, 6 anos, que causam despesas à administração pública e que poderiam facilmente serem resolvidas em uma mediação inclusive extrajudicial. São inúmeras as matérias que podem ser colocadas em discussão em uma mediação. Existem as questões de multas ambientais, aí eu não estou falando efetivamente do direito ambiental, mas a multa aplicada ao direito ambiental, quantificação de multa, tudo isso poderia também ser discutido na mediação. E existe um leque sem fim de possibilidades. Mas para isso, e aí já entrando no meu próximo tópico, você precisa ter ciência plena de quais são os limites de atuação também do advogado quando sentado em uma mesa de negociação, tá? Percebam que do lado da administração pública existe um interesse, e obviamente esse interesse é de resguardar o interesse público, mas também existe um interesse quantificado. A administração pública, assim como você deve fazer, ela também tem estratégias de advocacia, certo? E muitas vezes essas estratégias de advocacia pública, elas ficam inibidas de serem praticadas por conta de falta de legislação. Aqui eu entro num ponto que, ao meu modo de ver, é uma desvantagem prática da mediação no momento, em vários estados, em vários municípios e até mesmo a nível federal. É a falta de legislação, de regulamentação que conceba autonomia aos advogados públicos para poder negociar. Obviamente, aqui eu não estou falando para que criemos critérios livres, sem nenhum tipo de parametrização. Obviamente, todos sabem que a administração pública ela não pode ser manejada como se própria fosse, como se de alguém fosse. Ela é de todos. E aí, para isso que existe, e não pode ser desrespeitado nunca, o princípio da legalidade. Esse princípio ele vai reger todas as matrizes de parametrização de até onde eu posso chegar a um acordo. Isso vai servir muito para a administração pública, para o procurador público, para que ele se sinta confortável e confiante de que o que ele está fazendo ali, naquela mesa, não vai trazer para ele repercussões. Eu falo por vivência própria, que já tentei inúmeras vezes proceder com mediação em varas de fazenda pública da Paraíba. Acredito que muitos dos que me assistem também já passaram por isso. E os procuradores, em conversas francas que eu tive com ele, me deixam claro que há impossibilidade, do verbo haver, impossibilidade de negociar em razão de não haver limitação expressa de até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Então existe um receio enorme de fazer determinado acordo, ainda que benéfico, sobre a ótica dele individual, para o ente público e depois sofrer sanções, repercussões, até mesmo responder por um crime de improbidade administrativa. Então, talvez essa seja a maior dificuldade, que é de internalização pelo próprio legislativos municipais e estaduais, principalmente, da necessidade de normatizar, dar parâmetro, como uma forma de incentivar os próprios advogados públicos a poderem praticar de forma mais eficaz e eficiente a mediação para a administração pública, no caso deles, para a administração pública. Ultrapassada essa desvantagem, e talvez seja o grande impulso que vai mover isso a se transformar mais rapidamente, nós precisamos também ponderar as vantagens, e são inúmeras. São vantagens para o jurisdicionado, são vantagens também para a administração pública, é vantagem para nós advogados, já que teremos mais rapidamente resolvido
o problema do nosso cliente, e a resolução do problema do nosso cliente ela está diretamente relacionada à nossa satisfação e ao nosso crescimento também na nossa carreira. Teremos honorários mais rapidamente e demandaremos muito menos no judiciário, fazendo com que os magistrados, que no Brasil eu posso afirmar que são excelentes, mas que não têm condição humana de dar conta da quantidade que hoje está a ele postas. Então permitiremos que esses magistrados possam se debruçar efetivamente sobre o que deve a jurisdição estatal se debruçar. Consequentemente, teremos decisões judiciais muito mais pensadas, melhor formuladas, com tempo suficiente para que possam ter a atenção devida. Então, eu acredito que seja talvez um redesenho do nosso judiciário, um redesenho da resolução de conflitos de forma ampla no Brasil, que vem trazer a mediação como talvez um dos seus principais pilares. E a administração pública não vai fugir a isso. Uma vez que ela não pode fugir a isso, nós temos que nos preparar. E é aqui que eu começo a falar um pouco do nosso último tópico. Esse último tópico eu vou tentar te dar algumas dicas de adaptação do modelo que é mais comumente utilizado no Brasil de negociação, que é o modelo de Harvard. Então, nós precisamos adaptar esse modelo a uma sentada na mesa para negociar com a administração pública. Por quê? Porque esse modelo ele traz algumas características que, dentro da negociação direta com o ente público, eles não são eficientes, não são aplicáveis, tá? Antes de efetivamente começar a falar desses conceitos, eu quero te falar um pouco sobre o seu cliente. Normalmente, gente, os clientes estão acostumados a lidar com o ambiente de judiciário. Então, nós precisamos, antes de deixá-lo parametrizado de normativas jurídicas, lhe dar certeza do direito que está sendo pleiteado e até mesmo apresentar os parâmetros de mais e menos, onde conseguiremos chegar, nós precisamos convencê-lo de que, por exemplo, a mediação extrajudicial ela é válida, ela tem tanta força como se no judiciário ela estivesse sendo feita. A quebra de paradigma cultural. Essa quebra de paradigma cultural ela passa muito por você, advogado que aqui me assiste. Passa por mim, passa por todos que compõem toda essa prática, essa vivência diária da advocacia. Então, primeiro de tudo, você tem que convencer o seu cliente de que resolver o problema, ainda que seja com a administração pública, perante uma Câmara Extrajudicial, por exemplo, ou até mesmo dentro do judiciário, é uma conduta válida, que vai trazer certeza e segurança jurídica para quem você está assessorando. Ultrapassado esse primeiro ponto, essa quebra desse parâmetro cultural, nós partimos para um parâmetro de estratégias. E aí também passa por uma estratégia de orientação do teu cliente. A orientação que eu digo não é infringindo nenhuma das tratativas do Estatuto da OAB, nem do Código de Ética, obviamente. Eu falo da orientação de possibilidades de ganho e possibilidades de perda. É bem verdade que quando se trata de uma negociação que tem do outro lado um particular, uma negociação simplesmente privada entre dois entes privados, entre duas empresas, as possibilidades de negociação elas são infinitamente ampliadas no que diz respeito a uma comparação direta com a administração pública estando em um dos lados da mesa. Então, cientes disso, é necessário que você traga o seu cliente para uma realidade. E essa realidade ela tem que ser parametrizada considerando todos os critérios e todos os princípios aos quais a administração pública está submetida. Então, quando você for lá desenhar o seu cronograma de negociação, você tem que trazer para o mais próximo da realidade possível os parâmetros de ganho e também os parâmetros de perda, se você, no caso, for réu em um processo, suponhamos. Então, o seu cliente precisa ter esses parâmetros com muita precisão. Aí é que traz um trabalho diferenciado do advogado que quer advogar com a administração pública estando do outro lado na mediação. Nós temos que ter certeza e convicção de todos aqueles cálculos que apresentaremos aos nossos clientes. Precisam ser cálculos reais, consubstanciados com fundamentos em decisões anteriores do próprio judiciário, ainda que a negociação seja fora do judiciário. Precisamos ter certeza de quais são as regras de gastos da administração pública para esse tipo de direito que aqui se busca. Precisamos parametrizar tudo isso e, a partir de então, temos que mostrar aos nossos clientes, aqueles que estamos representando, um direito, a possibilidade de ganho e a possibilidade de perda. E, a partir de então, traçarmos estratégias de ganho e de perda para que possamos chegar dentro de uma sessão de mediação preparados. Ultrapassada essa fase de preparação, eu tenho que também falá-los que travar uma negociação com a administração pública do outro lado não é nada fácil. Por que não é nada fácil? Porque do outro lado nós teremos certamente um procurador, seja de Estado, de município, ou até mesmo da União, da República. Nós teremos alguém que tem limitações muito mais criteriosas do que se fosse um particular e, além disso, caso ele ultrapasse, mesmo que minimamente, qualquer desses critérios, ele pode responder, inclusive perdendo até o seu próprio cargo. Então percebam que a negociação, uma vez que iniciada a mediação,
ela é muito mais ancorada por parte do Estado. Então você precisa saber lidar com esse tipo de negociação de ancoragem. Você precisa trazer mecanismos e até mesmo, muitas vezes, mecanismos criativos para a resolução desse conflito. Vocês percebam também que a administração pública, uma vez que ela é adstrita ao princípio da legalidade, essa criatividade que eu falei para vocês, ela também se restringe. Porque a administração pública ela não pode, por exemplo, pegar a dotação orçamentária de outro local para poder te pagar um débito que ela tem com você de outra natureza. Então, essas soluções que, na esfera civil, por exemplo, costumam ser extremamente criativas, aqui a gente também tem limitação, mas isso não impede que você, no exercício da sua profissão, também seja criativo e consiga abonar, facilitar a forma de pagamento, muitas vezes parcelar, negociar o valor, até mesmo para uma redução, para que se evite entrar em precatório, e aí, obviamente, o teu cliente vai demorar anos para poder receber. Tudo isso precisa ser ponderado. Além disso, a tratativa durante a própria audiência, ela precisa ser sempre realista. Cabe ao mediador também o auxílio aos advogados para que sempre faça teste de realidade, porque percebam que do lado oposto eu tenho, apesar de ser uma pessoa, o procurador da República, mas é alguém, o procurador da República, do Estado ou do município, mas é alguém que representa o interesse público. E caso esse interesse público ele seja ultrapassado naquela mediação, seja formalizado ainda que um termo de acordo, se ele é comprovadamente danoso ao público, ele vai ser anulado. Então, você também tem a intenção direta de fazer um termo de mediação justo. Então, é importante que aí, já flexibilizando também um pouco da técnica de Harvard, mas preservando-a também, que você possa fazer testes de realidade, que você possa pensar, por exemplo, se é de fato a melhor resolução para a administração pública, se é um acordo que vai ser sustentável. Diante do nosso tempo, que é curto, eu espero ter feito uma introdução breve. Acredito sim que é possível mediar com a administração pública e acredito mais ainda que nós, advogados, caso tenhamos conhecimento profundo e pleno do direito do nosso cliente, dos princípios fundamentais que regem a mediação, que regem a administração pública, nós podemos construir um futuro em que a mediação, se assim for, seguindo esse trajeto, será talvez um dos mecanismos mais eficazes para a resolução de conflitos, internamente, na própria administração pública, mas também externamente, com a nossa participação de forma direta. Espero que tenha sido útil e agradável para todos. Me coloco à disposição e qualquer coisa estou às ordens. Muito obrigado, pessoal.